Romanos, capítulo 1, versículo 8, e a palavra do Senhor nos diz assim: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Aqui nós vemos Paulo louvando o Senhor, agradecendo ao Senhor ao saber da fé dos seus irmãos. Aqui nós vemos Paulo praticar o que ele mesmo diz mais à frente nessa epístola, sobre como nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Recentemente, como vocês sabem, eu tive a alegria de poder viajar e foi lindo poder ver como muitos aqui se alegraram comigo, se alegraram com a Raíssa, se empolgaram junto com a gente, como se estivessem ali na viagem conosco. Isso é uma forma bonita da gente realmente se alegrar com a alegria do outro. Mas muito mais do que nos alegrarmos com a alegria de alguém que vai viajar ou que desfruta de algum outro tipo de bênção, nós devemos nos alegrar, meus irmãos, quando nós vemos a fé dos nossos irmãos. Nós devemos louvar a Deus, agradecer a Deus, quando vemos os nossos irmãos crendo no Evangelho, crendo em Deus, crendo no Senhor Jesus e vivendo em conformidade com isso. E aqui nós vemos Paulo fazendo isso e nos ensinando que os cristãos devem se importar com a fé dos seus irmãos. Os cristãos devem se importar com a fé dos seus irmãos. Então, se você é um cristão, você deve se alegrar, se importar com a fé que você vê no coração dos seus irmãos e louvar a Deus por isso. E essa é a primeira parte que nós vamos ver aqui nesse texto, dos versículos 8 a 10. Como a fé dos nossos irmãos deve nos fazer louvar a Deus em gratidão. Olha aí de novo para o versículo 8 comigo. E diz assim: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Quando Paulo diz aqui em primeiro lugar, ele não aponta um segundo lugar. Na verdade, aqui seria até melhor uma tradução que apontasse como antes de todas as coisas. Antes de continuar falando sobre o seu assunto principal, de apontar para o evangelho que justifica somente pela fé, Paulo vai aqui mostrar para aqueles irmãos que estão em Roma como a fé que esses irmãos possuíam estava sendo divulgada por outras pessoas ao longo de todo o mundo conhecido e tinha chegado também aos ouvidos de Paulo. Nós estamos aqui falando de cristãos de Roma, que é a capital do Império Romano, e que, como já diz aquela frase, todos os caminhos levam a Roma. Era um local central, com muitas comunicações, tanto através das estradas romanas, muito bem feitas e protegidas, mas também por causa da sua importância política, comercial, que fazia com que pessoas de todas as nações fossem ali e dali espalhassem as notícias do que encontravam na capital do império. E dentre essas notícias, uma muito notável foi compartilhada também. A notícia de que havia ali verdadeiros cristãos que estavam vivendo o evangelho, crendo em Deus, tendo uma fé verdadeira que não era apenas pronunciada em palavras, mas manifestada em ações, testemunhando assim uma fé
que justifica, uma fé que é fruto da salvação do Senhor e que demonstra essa salvação do Senhor. E então, Paulo, ao saber dessa notícia, ao saber que ali em Roma ele possuía verdadeiros irmãos, irmãos na fé, irmãos que também pela fé foram feitos filhos de Deus e estavam então unidos a ele, Paulo se alegra. Paulo se alegra com a alegria dos irmãos, Paulo se alegra ao ver a melhor de todas as notícias que pode alegrar alguém. A verdadeira fé que transforma, que salva, que aponta para uma vida com propósito, uma vida eterna. Aqui então nós vemos Paulo, ao saber dessa fé, se alegrando, e não somente se alegrando e permanecendo ali guardando aquela alegria para si, mas em resposta a essa alegria ele faz aquilo que nós todos devemos fazer sempre que nós nos alegramos: dar glórias a Deus, louvarmos a Deus. Quando você tem seus momentos de alegria, não se esqueça daquele que é a fonte de toda alegria, a fonte de todas as bênçãos, aquele que cuida de você. Quando você se alegrar, seja com coisas pequenas, seja com coisas grandiosas, louve ao Deus que é o Deus de toda dádiva, o Deus de todas as bênçãos, o Deus que é, acima de tudo, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. E era isso que Paulo fazia ali. Então, ele ainda continua no versículo 9 dizendo: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Paulo chama o próprio Deus aqui como sua testemunha. Chama aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que seja a sua testemunha de que ele está falando a verdade sobre como, em resposta a essa doce notícia de que havia verdadeiros irmãos na fé em Roma, Paulo então orava constantemente, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor por saber disso. Louvando aquele que ele sabia que era o autor da fé dos cristãos de Roma, assim como também foi o autor da sua própria fé. Paulo louva a Deus e agradece a Deus por saber que mais pessoas estavam conhecendo o seu doce evangelho, o evangelho que salva, que transforma, que tira o homem da condenação para a salvação. E Paulo destaca aqui que isso era algo que ele fazia em seu espírito, ou, trazendo para uma expressão mais comum dos nossos dias, com todo o seu coração, com o mais íntimo do seu ser, ele se alegrava e ele louvava ao Senhor, o Deus a quem ele faz ali, a quem ele serve com todo o seu coração, é testemunha de que Paulo sempre em suas orações estava louvando e adorando a esse Deus por causa da salvação que ele havia providenciado também para esses irmãos. E isso é um outro ponto notável que nós vemos aqui no texto. Não somente que a fé dos nossos irmãos deve importar para nós, não somente que a fé dos nossos irmãos deve nos levar a agradecer a Deus por isso, mas também que nós devemos orar pelos nossos irmãos. E você vê aqui que Paulo destaca de forma muito enfatizada como ele orava constantemente. Ele diz: eu nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. É claro que muito provavelmente Paulo está usando aqui de alguma expressão generalizada. Com certeza, em alguma ou outra oração, é provável que ele acabasse não orando por todos os cristãos de todos os locais. Mas o que ele quer destacar é uma constância. Muito mais do que uma exceção, a regra era que Paulo louvasse a Deus pelos seus irmãos e louvasse a Deus, inclusive, por esses irmãos de Roma, que ele nem sequer conhecia ainda. Havia apenas ouvido falar. Lembrando, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, como nós falamos semana passada. Então, mesmo assim, Paulo está ali orando por esses irmãos e louvando a Deus pela vida desses irmãos.
Isso nos mostra a importância da oração também, a importância de nós também nos alegrarmos com a fé dos nossos irmãos, não só com bênçãos do dia a dia, mas acima de tudo com aquilo que é a maior de todas as bênçãos, a fé que salva e transforma, e não somente agradecermos de maneira geral, mas louvarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor por esses nossos irmãos. E Paulo destaca aqui como ele fazia isso. E essa não é a única declaração de Paulo sobre como ele orava por irmãos. Nós vemos ele fazendo isso em quase todas as suas epístolas. Efésios 1, versículos 15 a 16 diz: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Mais uma vez, o que é que nós vemos aqui? Ao ter ouvido falar da fé que seus irmãos possuíam, Paulo faz o quê? Ele ora ao Senhor, o louvando e agradecendo por essa fé. Colossenses 1, versículos 3 a 5. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Ainda em Filipenses 1, versículos 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja como Paulo destaca que sempre que ele conhecia algum irmão, sempre que ele ouvia falar da fé de algum irmão, ele então louvava a Deus por esses irmãos e ele orava ao Senhor por esses irmãos, pedindo que o Senhor continuasse fazendo frutificar ali, fazendo com que esses irmãos crescessem e fossem proclamadores do Evangelho, tanto por meio de suas palavras como por meio da sua vida, testemunhando de como o Evangelho que é de Deus, como nós vimos semana passada, o Evangelho do Senhor é o Evangelho que transforma, que salva, e Paulo se alegra ao saber que há outras pessoas pregando esse Evangelho, para que ainda mais irmãos possam ser alcançados e também louvar ao Deus que merece todo o louvor. Paulo ainda faz isso em várias outras epístolas, mas eu quero destacar aqui a de 2 Tessalonicenses, versículos 3 a 4 do capítulo 1, quando ele diz: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Paulo aqui não somente destaca, assim como ele faz em outras epístolas, que ele louva a Deus ao saber da fé de seus irmãos, mas ele usa aqui o verbo dever. Ele diz que nós devemos dar graças a Deus por vocês, dar graças por aqueles irmãos, como convém, ele diz. Por quê? Por causa da fé, porque Deus estava trabalhando ali. Paulo, Silvano e Timóteo, que escrevem essa epístola aqui aos Tessalonicenses, eles destacam que eles deveriam, era algo que convinha, era o esperado, que ao saber da fé de seus irmãos, eles orassem ao Senhor por esses irmãos, eles glorificassem ao Senhor por esses irmãos. E aqui nós vemos um exemplo para nós também. Nós também devemos, como convém, louvar ao Senhor pela fé dos nossos irmãos. É verdade que hoje não temos apenas a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, não temos algumas poucas igrejas espalhadas ali para lembrarmos e orarmos. Temos dezenas, centenas, mesmo milhares de igrejas. Então, é complicado fazermos como Paulo e dizermos: nós sempre damos graças a Deus por cada um de vocês. Mas vem uma lição muito importante no que diz respeito principalmente aos irmãos que nós conhecemos de forma mais íntima, aos irmãos da comunidade local, da nossa igreja em específico. Meus irmãos,
aqui nós aprendemos como a fé dos nossos irmãos deve nos importar, deve ser importante para nós. Nós não devemos ser indiferentes a como Deus tem trabalhado na vida dos nossos irmãos. Nós não devemos vir aqui para a igreja apenas pensando nas nossas próprias lutas, na nossa própria dificuldade, pecado ou mesmo alegrias. Mas nós devemos olhar para os irmãos à nossa volta. E nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Nós devemos nos entristecer com os que se entristecem. Nós devemos louvar a Deus pela fé que nós vemos brotar e crescer no coração dos nossos irmãos. Ou seja, sabe as pessoas que estão aqui à sua volta? Elas não deveriam ser meras pessoas desconhecidas, estranhos aí para você, ou conhecidos que você cumprimenta, mas depois esquece porque não são minha família. Pelo contrário, você deve olhar para essas pessoas como verdadeira família, família na fé, família que você se importa, família que você se alegra por saber que Deus deu a eles o dom da fé. Deus tem trabalhado no coração deles, Deus tem feito com que eles cresçam. Sabe, quando nós temos dias aqui de batismos, é muito bonito ver como os que estão sendo batizados se emocionam, os que estão vendo aquela ocasião e testemunhando daquela ocasião se emocionam, mas nós não precisamos ver novamente os nossos irmãos sendo batizados para nos alegrarmos com a fé que nós enxergamos neles. Quando nós vemos os nossos irmãos orando, quando nós vemos os nossos irmãos louvando a Deus ao nosso lado, no culto congregacional, quando nós vemos os nossos irmãos prestando atenção no culto, meditando na palavra, vemos os nossos irmãos aparecendo num pequeno grupo, num PG, ou falando da palavra de Deus, vivendo isso, isso deve nos alegrar, isso deve nos fazer louvar a Deus, isso deve nos fazer dar glórias ao nosso Senhor. Sabe, às vezes a gente se alegra quando o irmão diz assim, vou casar, e a gente olha para aquele irmão que estava querendo casar há tempão, e a gente diz, nossa, glória a Deus, e a gente se alegra. Vou conseguir comprar finalmente o meu carro, passei no vestibular, consegui aquela promoção, e a gente se alegra. Mas meu irmão, minha irmã, o maior motivo de alegria que você deve ter do seu irmão é ver seu irmão sendo frequente nos cultos, se alegrando aqui enquanto louva a Deus com um sorriso no rosto, orando ao Senhor, aprendendo mais a palavra. Você vê o amadurecimento de um irmão que está aprendendo cada dia mais, está crescendo, está vivendo aquele evangelho. Sabe quando você sabe que um irmão foi na casa do outro visitar, cuidar? Isso deve fazer você se alegrar. Isso deve fazer você parar naquele dia e acrescentar nas suas orações o nome daquele irmão, o nome daqueles irmãos e louvar a Deus por eles. Então, faça isso. Aprenda com Paulo aqui. Quando você ouvir da fé dos seus irmãos, louve a Deus, ore ao Senhor por aquilo, se alegre. Não louve a Deus somente quando você for promovido. Louve quando o seu irmão participar de uma bênção. Mas mais do que uma bênção do dia a dia, louve a Deus por ver Ele trabalhar na vida dos seus irmãos para que eles cresçam espiritualmente à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E não faça isso somente quando você ouvir algo específico numa ocasião especial, mas que você seja alguém que constantemente está orando pelos seus irmãos. Talvez você não consiga orar por cada uma das pessoas que está sentada aqui à sua volta, cada uma das pessoas que está no hall de membresia todos os dias. É provável que você não consiga, ou não priorize isso, porque também tem outras coisas importantes que você tem que fazer para a glória de Deus. Mas o que não pode é você não saber o nome dos seus irmãos, é você não saber o nome dos seus irmãos porque você não busca orar nominalmente pelos seus irmãos, é você não saber quais são as necessidades dos seus irmãos porque você não busca se alegrar e se entristecer com o que acontece na vida dos seus irmãos e pedir ao Senhor e louvar ao Senhor pelos seus irmãos. Aqui nós aprendemos que a fé e a vida dos nossos irmãos é importante para nós e que nós devemos louvar a Deus por esses irmãos, nós devemos orar ao Senhor por esses irmãos. E não somente isso, nós aprendemos também que a nossa fé, a nossa própria fé, é importante para a vida dos nossos irmãos. Se por um lado a fé dos nossos irmãos é importante para nós, deve ser importante para nós,
A nossa fé também é importante para a vida dos nossos irmãos. Quando nós permanecemos fracos na fé, nós não estamos dando aos nossos irmãos motivos de louvar ao Senhor pela nossa fé. Quando nós não testemunhamos tanto do Evangelho, nós não estamos sendo luz para que a fé dos nossos irmãos também cresça, também se desenvolva. E aqui nós aprendemos que nós devemos cuidar da nossa fé, acima de tudo por causa do nosso relacionamento com o Senhor, para a glória de Deus, mas também para que outros irmãos por aí possam louvar ainda mais a Deus por saber da fé dos irmãos da Igreja Batista Reformada de Jundiaí, ou a fé dos irmãos que moram em Jundiaí, seja de que igreja forem, ou de qualquer local, mas nós devemos viver o Evangelho, testemunhando desse Evangelho, para que outros irmãos consigam inclusive louvar a Deus por ver Deus fazendo a obra nas nossas vidas. E também devemos olhar para a obra que Deus faz na vida dos nossos irmãos e louvarmos a esse Deus, que é o autor de todas essas obras. Isso que nós aprendemos aqui, meus irmãos. E em segundo lugar, nós aprendemos também que a fé dos nossos irmãos deve nos fazer querer comunhão com esses irmãos. Não somente louvar a Deus em casa e em nossas orações individuais e silenciosas, mas nós devemos querer comunhão com esses irmãos que nós vemos que Deus tem feito crescer em fé. Então, onde nós vemos isso aqui nessa epístola? Mais uma vez, olhe comigo aí para o versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los. Paulo pede aqui a Deus, ao soberano Senhor, uma oportunidade para visitar os cristãos de Roma. Paulo sabe que Deus é quem é soberano. Deus é aquele que controla todas as coisas. Deus é que é o autor de todo o decreto e que está no governo de todos os acontecimentos. E ele declara esse desejo de visitar os cristãos em Roma em um outro trecho que nós vemos ali em Atos, capítulo 19, versículo 21. Depois de passar por Jerusalém, eu preciso também ir a Roma. É o que Paulo declara nesse trecho. Ele tinha essa intenção. Aqui em Romanos, ele ainda não visitou a igreja de Roma, mas ele declara mais uma vez que tem essa intenção. Mas mais do que declarar uma intenção e mais principalmente do que fazer planos, Paulo sabe que ele precisa pedir ao Senhor, que ele precisa contar com a vontade do Senhor para que algo aconteça. Não basta ele fazer planos, não basta ele decidir que vai acontecer. O único que diz e acontece é Deus. E Paulo sabia que esse Deus é soberano, que Deus está no controle, e Paulo estava disposto a se submeter à vontade de Deus, seja lá qual fosse essa vontade, porque ele sabe que essa vontade é boa, perfeita e agradável. E aqui Paulo, então, olhando para esse soberano Senhor, ele sabe que ele pode fazer planos, mas é o Senhor que tem a palavra final. Ou como diz Provérbios 16, 9, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós podemos e devemos fazer planos, devemos nos organizar, devemos planejar nossa vida, mas nós devemos lembrar que não são os nossos planos que sempre permanecem, são os do Senhor. Os únicos planos que não podem ser frustrados é o do Senhor. Como Jó falou, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Além disso, meus irmãos, Paulo também sabe aqui, aquilo que nós vemos Tiago, irmão do Senhor, dizer em sua epístola. Tiago, no capítulo 4, versículo 13, diz: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago quer dizer aqui, meus irmãos, não é que antes de qualquer ação a gente deve dizer, se Deus quiser.
Não é assim, a gente está no meio de uma conversa e faz, só um minutinho que eu vou ali beber água, se Deus quiser. Não, só um minutinho, eu vou ali ao banheiro, se Deus quiser. Não, não é isso, não é que cada frase tem que ser governada por essa introdução, mas que na nossa mente sempre devemos lembrar que nós podemos dizer, vamos fazer isso, nós podemos traçar planos, mas acima de tudo temos que lembrar que é Deus que governa cada acontecimento e que é a vontade dele que vai prevalecer. Paulo tinha consciência disso e é por isso que ele diz, olha, eu quero visitar vocês, mas é se Deus me der a oportunidade, se Deus permitir. E por que Paulo queria tanto vê-los, ver os cristãos em Roma? Versículo 11 diz, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Mas como assim repartir algum dom espiritual? Será que Paulo estava dizendo que ia chegar lá e ia pôr as mãos na cabeça das pessoas e aí as pessoas iriam ganhar dons espirituais? Será que era esse tipo de coisa que ele estava falando? Não, sabe por quê? Porque não é Paulo que concede nenhum dom espiritual. Os dons espirituais vêm do próprio Espírito. É o Espírito que concede. Quando Paulo fala aqui de repartir um dom espiritual, o que ele está falando, na verdade, é compartilhar os dons espirituais que Deus já deu a ele, para que os irmãos sejam edificados por meio daqueles dons. Ou seja, o que Paulo estava dizendo é, Deus, em sua soberania, me deu dons. E eu espero poder ir aí, encontrar vocês, e usar esses dons que Deus me deu, para ser luz na vida de vocês, servindo a vocês, por meio desses dons. O que Paulo estava querendo aqui era servir os cristãos de Roma e usar os dons que Deus deu a ele para isso. Paulo mostra aqui que os dons que nós temos não são para serem guardados para nós, são para serem usados no serviço aos nossos irmãos. E era isso que ele queria fazer com os cristãos de Roma. Mas esse não é o único motivo que leva Paulo a querer visitar os cristãos de Roma. Ele continua no versículo 12 e diz, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. A ideia de consolar aqui é de encorajar. Paulo está falando que ele queria visitar os cristãos de Roma para que eles pudessem se encorajar. E olha que interessante, não era para que ele encorajasse os cristãos de Roma, ele como apóstolo maduro encorajasse aqueles neófitos. Mas é para que aqueles neófitos, aqueles que haviam há pouco tempo também se convertido, também pudessem encorajá-la, também pudessem usar a fé que Deus havia entregue a eles para encorajar o próprio apóstolo. Aqui nós vemos uma atitude de humildade demonstrada em duas frentes. A frente do serviço, porque Paulo não achava que era grande demais para servir aos pequenos, e a frente do se deixar servir, porque Paulo não achava que era grande demais para ser servido por pequenos. Nós temos uma coleção de fábulas muito famosas, que são as fábulas de Esopo. Você já deve ter ouvido falar. Eu tenho lá em casa algumas que eu leio para os meninos. E dentre elas tem a do leão e do rato. E nessas fábulas, o leão, em algum momento, encontra o rato o incomodando, o rato acorda o leão do seu sono, e então o leão zangado diz, eu vou engolir você, porque você ousou me despertar. Mas o rato implora a ele e diz, não faça isso, algum dia eu posso ser útil para você, algum dia eu posso lhe ajudar. E o leão então começa a dar uma gargalhada, como assim você, um animal tão pequeno, ajudar a mim, o leão, o rei da floresta? E o ratinho diz, não, por favor, tenha misericórdia de mim, me solte, um dia eu posso lhe ajudar. E o leão então diz, tá, vá, não vou me cansar com você. Até que um dia, o leão está passeando pela floresta e cai numa armadilha com uma rede de caçadores caindo sobre ele. E ele então tenta se soltar, mas não consegue. E ele grita por ajuda. E quem aparece para ajudá-lo? O ratinho. O ratinho tão pequeno que era capaz de passar pelos buracos da rede e roer a rede para soltar o leão. Foi assim que o ratinho fez e assim que o ratinho salvou
o grande leão. Interessante é que muitas vezes nós somos, na verdade, pequenos como os ratinhos, mas nos achamos grandes como os leões e não queremos a ajuda de outros. Vamos dizer, o que é que essa pessoa pode fazer para nos ajudar? Por que eu vou abrir meu coração com essa pessoa, falar das minhas lutas? O que é que ela vai ter para me dizer e para me ajudar? Quando, na verdade, o apóstolo Paulo, um dos homens mais cheios de conhecimento de forma geral, conhecimento teológico, relacionamento com Deus, o homem enviado pelo Senhor, inspirado para escrever essas epístolas, e mesmo assim, pronto para dizer que não somente quer encorajar os seus irmãos, mas quer ser encorajado pela fé dos seus irmãos. Aqui nós aprendemos que a igreja deve funcionar assim. Nós devemos querer a comunhão dos nossos irmãos, e não há ninguém tão grande que não possa ser ensinado e encorajado por alguém que, não importa o tamanho, vai ter ali algo a oferecer. Porque não importa o tamanho, mesmo aquele que acabou de se converter, tem algo ali que o Senhor fez na vida daquela pessoa, que pode ser usado para ensinar até o mais experiente dos cristãos. E Paulo reconhecia isso, e por isso que ele tinha também esse objetivo na igreja de Roma. Mas, além disso, o último objetivo que nós vemos nesse texto, Paulo destacar, se encontra no versículo 13. Ele diz: eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Paulo quer que os cristãos de Roma também produzam frutos ali. E ele quer ser usado como um servo do Senhor, para que o Senhor o use para fazer com que aqueles cristãos frutifiquem. Obviamente, frutificar já é uma linguagem muito conhecida no meio cristão, não é nada literal, mas é no sentido de apresentar bons resultados diante do que foi ouvido. E esses frutos que Paulo quer aqui, em meio a tanta ênfase na fé que os seus irmãos possuem, é um fruto também relacionado à fé dos seus irmãos. É um fruto, muito provavelmente, de conversão. Paulo quer ser usado para pregar ali em Roma, junto com aqueles irmãos, e assim também alcançar mais pessoas que vão se converter ao Senhor e, crescendo em fé, vão viver para a glória dele. É um fruto não somente para converter pessoas, porque o evangelho não é somente de converter quem não conhece. Algumas pessoas acham que não deveria existir igrejas e que todo mundo deveria viver na rua só falando do evangelho para quem está fora, e quando alguém se converte, então a gente abandona aquela pessoa e vai para a próxima. Não é isso que é o evangelho. O evangelho é o de fazer discípulos para que eles não somente tenham um nascimento, mas para que depois de nascidos nós continuemos cuidando. Porque não adianta você dar à luz ao bebê se depois você não cuidar dele. Não adianta você apresentar o evangelho para que alguém supostamente aceite Jesus e se converta, se depois você não vai discipular essa pessoa para que ela também cresça. Então Paulo queria ver ali um fruto na fé dos seus irmãos, que era o fruto do amadurecimento, uma fé mais madura, uma fé que se desenvolve e que glorifica ao Senhor. Esses são os principais motivos que levam Paulo a dizer que quer visitar os cristãos de Roma, pelo menos os principais motivos que nós encontramos aqui. Mas é importante destacarmos outros dois que ele diz mais à frente. Nós vemos que Paulo reconhecia, em primeiro lugar, a importância dos cristãos de Roma pela região onde ele se encontrava. Paulo, sempre um plantador de igrejas, um pregador muito estratégico, escolhia cidades que conseguiam alcançar muitas ao seu redor, para que, pregando ali, as pessoas daquela região pudessem espalhar a boa notícia. E Roma, sendo Roma, capital do império e tão importante, ele sabia que era importante também ele ter algum momento ali para pregar o evangelho naquela região. Além disso, como Paulo vai falar lá em Romanos 15, versículo 24, ele tinha o desejo de ir para uma outra região, a região da Espanha. Paulo queria ir para a região da Espanha para pregar o evangelho ali também. A Espanha, que ficava na ponta mais ocidental do Império Romano, era um outro local muito estratégico para pregar. E Paulo gostaria de se dirigir àquela região, mas antes passando por Roma, para que os cristãos de Roma pudessem inclusive ajudá-lo
a se dirigir à região da Espanha. E é isso que ele vai dizer lá em Romanos 15. Então, todos esses motivos levavam Paulo a querer ir se encontrar com seus irmãos. Agora, sabe o que é interessante? É que ele vai destacar que, apesar de toda essa intenção, ele foi impedido. Ele foi impedido. Agora você pode pensar, como assim ele foi impedido? O que é que impediu Paulo de ir para Roma? Nós vemos algumas razões para esse impedimento. Uma delas se encontra lá em Atos 18, versículo 2, quando nós vemos o próprio autor bíblico narrar o que eu citei de contexto geral aqui no último sermão. O autor dizendo que os judeus haviam sido expulsos de Roma por causa do decreto do imperador Cláudio. Mas, como eu falei também no último sermão, Paulo está escrevendo essa epístola quando Cláudio já morreu. E então, o decreto havia sido invalidado e judeus estavam retornando a Roma. Agora, então, esse impedimento estava desaparecendo. Além disso, teve um outro impedimento que talvez tenha sido o principal, que é o que ele relata também no capítulo 15 de Romanos. O desejo de Paulo de, como um estrategista da pregação do Evangelho, não como estrategista das igrejas, mega igrejas de hoje, tá? Que querem números vazios, mas como estrategista da verdadeira pregação do Evangelho. Ele não queria pregar para locais onde o Evangelho já estava ali presente, antes de pregar em locais onde o Evangelho ainda não havia chegado. Porque você tem que lembrar que Paulo não é um exemplo de pastor de uma igreja local, mas um exemplo de plantador itinerante, que vai passando, plantando igrejas, estabelecendo lideranças, e então deixando ali uma igreja que vai crescer e se edificar através do discipulado. Então, ele declara ali em Romanos 15 que ele estava terminando a pregação do Evangelho na parte oriental do império, para então se dirigir à parte ocidental. Esses foram então os impedimentos, mas esses não foram impedimentos definitivos que fizeram com que Paulo desistisse de pregar em Roma. Ele ainda tinha o desejo, ele ainda orava ao Senhor por isso. E ele diz isso também por causa do que ele fala no versículo 14. Olha só no versículo 14 de Romanos 1. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Gregos aqui, meus irmãos, vocês não devem pensar simplesmente em pessoas que nasceram na Grécia ou descendentes diretos dos gregos. Nós temos que lembrar que a Grécia havia sido conquistada pelo Império Romano e a cultura da Grécia havia sido absorvida por Roma, de forma que nós temos no Império Romano uma cultura que é chamada de greco-romana, tanto grega quanto romana. Então, quando Paulo vai falar aqui de de ser devedor aos gregos, ele está falando não só de descendentes específicos da Grécia, mas pessoas que de alguma maneira haviam absorvido ou faziam parte da cultura greco-romana. Pessoas como as de Roma. Mas ele fala também aqui dos bárbaros. E quem eram esses bárbaros? Eram todos aqueles que não eram greco-romanos. Eram todos aqueles que não eram parte dessa absorção de cultura. Os gregos, e agora sim falando dos gregos de forma literal, eles viam qualquer outro povo como bárbaros, como pessoas menores do que eles. Mas Paulo diz aqui, olha, eu sou devedor tanto aos que se acham grandes, como aos que se acham pequenos. Eu sou devedor a pessoas de todas as línguas e nações. E é por isso que ele fala não somente de gregos como a bárbaros, mas também de sábios como a insensatos. E aqui nós vemos um paralelismo, porque sábios está como sinônimo de gregos e insensatos como sinônimo de bárbaros. Paulo está dizendo mais uma vez, enfatizando, que ele é devedor da pregação do Evangelho a todos. Paulo entendia que como um apóstolo do Senhor, como embaixador do Evangelho, alguém chamado para pregar esse Evangelho, ele tinha que pregar a qualquer pessoa. Independente da classe social, independente da aparência, independente da língua, independente da região, ele deveria levar esse Evangelho para que as pessoas pudessem crescer em fé e louvar ao Deus do Evangelho.
E é isso que ele vai falar em outras passagens. Lá em 1 Coríntios 9,16 ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Paulo sabia que, como participante do evangelho, alvo do evangelho, alcançado pelo evangelho, ele também era alguém que deveria pregar esse evangelho a outros. É por isso que ele vai dizer no versículo 15, o versículo final desse nosso texto: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo estava pronto a anunciar o evangelho em todos os locais, de todas as formas, nem que para isso ele precisasse dar a sua vida. E é interessante porque, no final, Paulo não conseguiu ir para Roma do jeito que ele muito provavelmente planejava. Como é que Paulo chegou a Roma? Paulo chegou a Roma preso. Se você observar o relato de Lucas ali em Atos, você vai ver que Paulo foi para Roma pela primeira vez, quando ele foi levado a César como um prisioneiro. Inclusive, acusado de algo que ele nem sequer tinha feito. Mas ali, ele foi levado como prisioneiro e chegou a Roma. Não só isso, em uma outra ocasião, Paulo também esteve em Roma, onde provavelmente foi o seu último momento, onde ele foi decapitado e encontrou a morte como discípulo do Senhor. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que, lembra o que nós vimos no início? Paulo buscava ir a Roma segundo a vontade de Deus. A maior preocupação de Paulo não era a própria vida. Lá em Atos também ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para Paulo, o viver era Cristo, morrer era lucro. O que ele buscava era pregar esse evangelho. Ele se entendia como alguém numa missão. E se ele estivesse vivo, ele se dedicaria a essa missão. E se ele morresse, a missão acabou. Ele cumpriu a missão. Então, Paulo chegou em Roma, talvez não, muito provavelmente, do jeito diferente do que ele tinha planejado, mas ainda assim, com alegria. É tanto que nós vemos lá no capítulo final de Atos escrito: uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ele estava numa prisão domiciliar. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós vemos ele lá em Filipenses, preso. Uma das cartas da prisão, uma das cartas que ele escreveu enquanto estava preso. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha só, esse homem não dizia palavras da boca para fora, estava preso e alegre, porque a sua prisão facilitou para ele a pregação do Evangelho ali, naquela região. Ele queria pregar e ele queria comunhão com os irmãos. E assim nós aprendemos também aqui, que a fé dos nossos irmãos deve nos levar a querer estar perto deles, querer comunhão com esses irmãos.
Nós vemos isso também no apóstolo João, lá em sua segunda epístola, ele diz: ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los, e conversaremos de viva voz, para que nossa alegria seja completa. Nós já tivemos a pregação nesse texto, e uma coisa que eu enfatizei é que João não está escrevendo no WhatsApp. Ele não tinha ali uma opção fácil de fazer uma videochamada e tal. Mas, mesmo assim, mesmo escrevendo ali uma carta, ele tinha o desejo de se aproximar presencialmente. Ele não queria simplesmente fazer um culto online, que não existe, tá? Ele não queria fazer um encontro simplesmente à distância. Ele queria estar junto, porque ele queria se encontrar com seus irmãos e colaborar com a fé dos seus irmãos. Isso tudo, meus irmãos, tem a ver com o nosso dever de amar o próximo, dever que João mesmo vai falar em sua epístola. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ainda disse mais na sua epístola: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O desejo de termos comunhão com os nossos irmãos, ao sabermos da fé que eles possuem, que foi concedida por Deus, tem a ver com esse amor que aquele que verdadeiramente foi alcançado pela fé tem pelos irmãos. Se nós verdadeiramente estamos em Cristo, nós devemos amar os nossos irmãos, devemos nos importar com os nossos irmãos e devemos querer servir aos nossos irmãos. Porque isso é amor para a Bíblia, não é um sentimento fofinho, é ação, é serviço. Nós somos chamados a amarmos a Deus acima de todas as coisas, mas também a amarmos ao próximo como a nós mesmos. E se nós não amamos ao próximo, isso é uma prova de que na verdade nós não amamos a Deus e não recebemos do seu amor. Portanto, se você quer ver como está o seu cristianismo, o quanto você recebeu do amor de Deus, veja o quanto você tem amado o seu próximo, o quanto você tem decidido servir a Ele. E de novo, lembre-se, não é o quanto você sente sentimentos maravilhosos de encanto pelo seu próximo, não é paixão. É o quanto você está decidido a servir o seu próximo, no contexto da igreja local, em visitas e encontros ao longo da semana, e mesmo mensagens aqui e ali, mas sem abrir mão de contato pessoal. Nós somos chamados a ter comunhão, meus irmãos. E é por isso que o texto que nós lemos aqui no início desse culto diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, nós somos chamados a viver essa comunhão, a nos aconselharmos, a compartilharmos os dons que nós temos. Se nós deixarmos de fazermos isso, nós não estamos cumprindo o Evangelho como fomos chamados, como nós devemos viver. Então, quando nós olharmos para o Evangelho, lembremos que ele não é o Evangelho da nossa salvação e acabou. Ele é o Evangelho da salvação do povo de Deus, para a glória de Deus e para a alegria desse povo. Portanto, se importe com a fé dos seus irmãos. Se importe com seus irmãos. Louve a Deus e agradeça a Deus por eles. Ore por eles. Tenha uma lista de oração. Saiba quais são as necessidades do seu irmão e ore por esses irmãos. Mas não somente ore e mantenha distância. Queira estar próximo. Queira se encontrar com seus irmãos. É claro que você não vai conseguir estar na casa de todos os irmãos e com uma constância incrível. Não, você pode fazer uma rotação, um rodízio aí e aos poucos, ao longo de um ano, conseguir passar talvez pela casa de todos os irmãos, pelo menos aqui nessa igreja que ainda não tem tantos membros. Mas o que você pode fazer é manter comunhão quando termina o culto, manter comunhão por mensagens, manter comunhão tendo contato com alguns que são mais próximos e de forma intencional e tentando encontrar outros que ainda não são tão próximos. Essas são formas que podemos ter comunhão com os nossos irmãos e assim compartilharmos do Evangelho para a glória de Deus. E sabe quem foi que fez isso acima de tudo? Jesus.
Jesus não usou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não somente foi o Deus que é transcendente, acima de toda a criação. Ele se fez o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Ele veio ao mundo numa situação completamente desconfortável se você comparar ao que ele desfrutava com o Pai e com o Espírito desde a eternidade. Mas ele enfrentou o desconforto para estar com os seus, para viver com os seus, para pregar o Evangelho, para ensinar, para compartilhar. Então, por que você às vezes deixa de visitar o irmão porque está frio? Por que você deixa de visitar o irmão porque ele mora longe? Por que você deixa de estar com o irmão porque, ele não é tão legal? Eu garanto, ele é mais legal em comparação a você do que você em comparação a Deus. Pode ter certeza. Deus veio a você não é porque você era uma pessoa legal, foi por graça. Então, que você também seja gracioso até com aqueles irmãos difíceis. E seja alguém que compartilhe o Evangelho, se importando com os irmãos. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por causa do teu Evangelho que nos alcançou. E nós te pedimos, Senhor, que nós nos alegremos, que o Senhor faça com que nós nos importemos e nos alegremos com o teu Evangelho alcançando os outros à nossa volta, alcançando os nossos irmãos. Que nós nos alegremos e louvemos ao teu nome ao sabermos da obra que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. E que nós oremos por esses irmãos, saibamos das necessidades deles e nos envolvamos com eles em comunhão, estando presentes, louvando ao teu nome com eles no culto local, adorando o teu nome, aprendendo da palavra junto com eles, aconselhando uns aos outros e servindo uns aos outros para a glória do teu nome. Pai, nós vivemos numa época antissocial, não falamos com as pessoas à nossa volta, somos distantes, vivemos no nosso mundinho, não nos importamos com as pessoas à nossa volta. Mas isso é a realidade do mundo, não nos deixe ser como o mundo, que sejamos uma luz em meio a essas trevas, que sejamos pessoas que amem em meio à frieza e que nos importemos com as pessoas à nossa volta, principalmente os da igreja local, e cuidemos dessas pessoas e sirvamos essas pessoas e sejamos intencionais em planejarmos estarmos com essas pessoas. E quando impedimentos surgirem, porque eles surgirão muitas vezes, nós continuemos orando e nos organizando para que em outra ocasião estejamos juntos, louvando o teu nome e servindo uns aos outros. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, aquele que serviu com perfeição. Amém. Amém.